Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Esse canal tem como objetivo estudar e defender a fé católica. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista. O tema do vídeo de hoje é a Igreja Católica definiu os livros do Novo Testamento. Definiu do Antigo também, mas eu quero focar no Novo, porque o Novo ele é comum para as outras igrejas também. Não é? Não quero entrar agora na questão do Antigo Testamento, eu já fiz um vídeo até sobre isso, né? Falando de toda a Bíblia como, né, de modo geral, todo, tanto Antigo como Novo, mas nesse eu quero focar mais no Novo Testamento. Veja, um dos primeiros documentos que tem essa lista do Novo Testamento de Mateus e Apocalipse, nós encontramos na Carta Festiva de Atanásio 367 depois de Cristo. A lista do Novo Testamento exatamente igual como a gente tem na Bíblia hoje. Então perceba que foram quase 4 séculos para você ter uma lista de Novo Testamento, né? E no século IV, o Papa Damaso pede a São Jerônimo que traduza para a Vulgata, né, a Escritura Sagrada, incluindo aí o Novo Testamento nessa sequência. O que é importante salientar é que a Bíblia vem da Igreja. Veja, para os protestantes a ideia deles é assim: é como se Jesus veio ao mundo, aí surgiu a Bíblia, e a Bíblia virou a regra de Jesus, e todos que querem seguir Jesus têm que seguir a Bíblia. Isso não tem pé nem cabeça. Jesus vem ao mundo, existiu o Antigo Testamento, que Jesus funda a igreja, ele não funda a Bíblia, ele fundou a igreja. Existiu o Antigo Testamento? Existia, mas o Antigo Testamento estava escrito em hebraico, ou na tradução grega lá de Alexandria. Só quem tinha acesso à leitura e à escrita poderia ter acesso. A Bíblia não era como hoje, que você tem a imprensa e você tem livros encadernados, tudo direitinho. A Bíblia eram rolos gigantes, né? E a igreja, desde o início, tem a utilização do Antigo Testamento, mas não era todo mundo, os apóstolos utilizavam o Antigo Testamento, mas de modo geral, todo mundo tinha acesso ao Antigo Testamento. A maioria não sabia nem ler nem escrever. Então, o Novo Testamento se forma e a igreja fecha o cânon da Bíblia. E esse cânon da Bíblia eram rolos gigantes que ficavam dentro de espaços específicos nos locais da igreja. Não tinha como a pessoa ter aquilo em casa. Porque os protestantes acusam a Igreja Católica de ter escondido a Bíblia. Escondeu a Bíblia durante milhares de anos, até Lutero em 1500 colocar a Bíblia na mão do povo. Claro, quando Lutero traduziu a Bíblia lá para o alemão, ele, não sei porque usou o Antigo Testamento dos fariseus, em vez de usar o Antigo Testamento Código de Alexandria, que a igreja sempre usou, né, e atestou com a palavra de Deus, ele usou o Antigo Testamento dos fariseus, do concílio de Diávnia, o concílio de fariseus. Ele usou esse e aí traduziu a Bíblia para o alemão. Mas nessa época já havia imprensa. Então, já tinha sido inventada a imprensa. Então você imprimiu livros. Coisa que a igreja não podia ter feito antes, porque não haviam livros, não existiam livros. Existiam rolos, papiros. A Bíblia eram papiros gigantes guardadas, né, lá nas acomodações da igreja. E ninguém podia ter aquilo em casa porque eram coisas enormes e não existia livro, como você entende hoje. Então, acusar a igreja de ter escondido a Bíblia é uma grande falta de caráter, porque como é que você podia, todos os fiéis da Igreja Católica, ter rolos de papiro em casa, cada um com livros da Bíblia, né? Seria uma coisa totalmente impossível. Então, a Bíblia vem da igreja. É a igreja que define quais são os livros que são sagrados e quais não são. E os bispos da Igreja Católica que definem isso. Como é que você, que não é católico, fica criticando a igreja? Se você tem esse Novo Testamento aí na sua Bíblia, é porque você tem que agradecer aos bispos da Igreja Católica, porque foram eles que, inspirados pelo Espírito Santo, formaram essa lista. E eu vou dizer mais, viu? Se a Igreja Católica realmente não tivesse Espírito Santo, você ia ter na sua Bíblia coisas que talvez fizesse você ser católico até mais rápido. Como assim, Milton? Eu vou explicar. Tem um livro apócrifo atribuído a São João, o apóstolo, que também é escritor do Evangelho de São João e do Apocalipse. Tem um livro atribuído a ele. Ele é chamado pelos cristãos orientais de São João o Teólogo.
tem um apócrifo que ele inclusive me ajudou, foi importante na minha conversão, viu? Não é palavra de Deus, o apócrifo, mas ele ajudou a me abrir a mente em relação a Nossa Senhora. O nome desse livro é Tratado da Passagem da Santa Mãe de Deus, atribuído a São João. Tá? Se a igreja quisesse valorizar essa questão de Maria usando a Bíblia, mais a Bíblia, poderia ter incluído esse livro como sagrado no cânon do Novo Testamento. Ele fala tudo sobre a Virgem Maria, inclusive dogmas marianos. Porém, não há uma comprovação da historicidade do livro. A igreja tem os critérios dela para colocar aquele livro como palavra de Deus ou não. E esse livro não preenchia essas características. A igreja, fiel ao Espírito Santo, realmente seguiu e guiou o que o Espírito Santo iluminava como palavra de Deus. São esses homens da igreja católica, esses bispos da igreja que muitas vezes você ataca e calunia e de forma maldosa, fala mal e difama. Esses bispos dessa igreja que fizeram essa lista que você tem no seu Novo Testamento aí. Ou você acha que a lista caiu do céu pronta? Já do Mateus ao Apocalipse, tudo escolhidinho, caiu do céu e você hoje em dia tem isso aí na sua Bíblia. Não. Se você tem, você deve agradecer à Igreja Católica. Para terminar, eu queria falar da mentira de Dan Brown. Dan Brown diz no seu livro lá, Código da Vinci, que o Concílio de Nicéia decretou os livros que deveriam ser sagrados e descartou vários evangelhos que contavam coisas sobre Jesus que não eram interessantes para a igreja, papapá, Evangelho de Filipe, e aí começa a dizer um monte de asneira lá voltada para isso. Primeiro, a grande mentira é que o Dan Brown, ele usa a seguinte técnica. Eu vou fazer um vídeo sobre Dan Brown. Ele usa a seguinte técnica. Ele pega uma verdade. O Concílio de Nicéia existiu? Existiu uma verdade. Aí dessa verdade ele vai e mente. E aí parece que o que ele está falando é verdade, porque ele está citando uma coisa que é histórica. O Concílio de Nicéia existiu. Mas o objetivo do Concílio de Nicéia não foi discutir os livros da Bíblia. O Concílio de Nicéia teve como objetivo discutir basicamente a divindade de Cristo. Ário vinha com as heresias dizendo que Cristo não era Deus, que Cristo era criatura criada por Deus, e convenceu muitos nessa heresia, né? Mas graças a Deus prevaleceu o ensinamento do Espírito Santo através dos homens da igreja, sérios, e chegou-se realmente à conclusão de Theotokos, mãe de Deus, e Jesus, homem e Deus. Então, o Dan Brown ele usa esse recurso. O Concílio de Nicéia existiu, ele cita o Concílio de Nicéia, você pensa que é verdade. Ele está citando o Concílio da igreja, mas ele vai e mente. Diz que nesse concílio a igreja separou, excluiu os livros que iam de encontro, que contavam sobre Jesus, casado com Madalena, não sei o quê. Eu vou fazer um vídeo sobre Dan Brown, porque ele enganou e fez muita gente acreditar em besteiras e mentiras. E essas pessoas viraram tipo assim, pregadores do Evangelho de Dan Brown, que viviam com o Código da Vinci na mão, discutindo, querendo discutir com pessoas que são cristãs, querendo dizer que Jesus teve esposa, que Maria Madalena foi esposa, que teve filho, blá, blá, blá. Aquele monte de besterol que não tem nenhum tipo de embasamento na ciência histórico-teológica da história do cristianismo. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, peço que vocês curtam, compartilhem. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam e aperte o sininho de notificações para vocês receberem informações de novos vídeos. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Peço que vocês compartilhem nas redes sociais, isso é muito importante para ajudar a divulgar o trabalho do canal e esse esforço que nós humildemente fazemos para colaborar de alguma maneira com a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Então até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado. Estivemos reunidos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém.